Oi! Hoje é a resenha do conto O Casamento de Manchester, escrito por Elizabeth Gaskell, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 28, o antepenúltimo aqui desta coleção, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O senhor e a senhora Openshaw haviam vindo de Manchester para se estabelecer em Londres. Ele era, como se diz em Lancashire, um homem de vendas em uma grande fábrica, que estava ampliando seus negócios e abrindo um depósito na cidade, onde o senhor Openshaw agora era superintendente. Ele gostou bastante da mudança, tinha uma certa curiosidade de conhecer Londres e nunca fora capaz de satisfazê-lo em suas breves visitas à metrópole. Ao mesmo tempo, tinha um desdém estranho, aguçado por seus habitantes, que costumava retratar para si mesmo como pessoas refinadas, preguiçosas, que não se importavam com nada a não ser com a moda e a aristocracia, e em passar os dias vagando à toa pela Bond Street e lugares assim, arruinando o bom inglês, mas prontos a mostrar desprezo por ele como provinciano. Assim começa O Casamento de Manchester, escrito por Elizabeth Gaskell, que conta a história desse Sr. Openshaw, esse tal comerciante que veio com a família de Manchester para Londres. O que ele traz junto na bagagem, a sua família, se compõe da sua esposa, já em seu segundo casamento, um casal de crianças e mais uma empregada. Bom, esse é o conjunto de pessoas, de seres humanos, mas vem muita coisa a mais na bagagem, principalmente histórias passadas desse povo todo. E essas conexões lá, quando ainda estavam em Manchester, que aí sim tem tudo a ver com o desenrolar dos acontecimentos aqui dentro desse conto. Basicamente, o passado sempre volta, mas os maiores detalhes eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Uma coisa muito interessante a se dizer sobre esse conto da Gaskell é que ele é extenso e também, digamos que foge a algumas características próprias dos contos. Em certa medida a gente pode dizer que na verdade trata-se mais de uma novela, porque o foco narrativo ele muda de personagem, digamos assim. Pois, como eu disse lá na abertura do vídeo, parece que o protagonista aqui é o Sr. Openshaw. Mas, mesmo que ele não saia de foco durante todos os acontecimentos da história, digamos que de vez em quando, outro personagem começa a ganhar mais destaque, fazendo a gente, nós, leitores, ficarmos curiosos por essas outras pessoas, e não exatamente pelo protagonista. Por causa dessa variação de foco, é que dá para dizer que talvez isso aqui não seja meramente um conto, mas muito mais uma novela. Claro que isso não é um demérito para o texto, muito pelo contrário, é o que mais valoriza ele. Pois justamente a história se desviando do principal, do seu protagonista, é que faz com que ela fique se enriquecendo. Por exemplo, a história começa exatamente nesse ponto, quando essa família vem de Manchester para Londres. Logo em seguida, poucas páginas depois, a gente já começa a ver o passado desta família, ou seja, antes de ser essa família. Sim, vamos para uma outra, que está mais relacionada à esposa agora desse Sr. Openshaw, a sua esposa, a Alice. Como eu comentei, ela está no segundo casamento, então, justamente, a gente fica conhecendo como foi que começou e terminou também, né, o seu primeiro matrimônio. E a narrativa se aprofunda tanto nesse passado que até num certo momento eu perguntei, ué, será que aquela história lá da família Openshaw, daquele personagem citado no começo da história, era só uma base? Pois curiosamente até se pode dizer, né, é que em contos acontece uma coisa bem interessante, onde, por exemplo, um ou dois personagens são apresentados e um deles começa a ter uma grande lembrança do passado. A história vai para essa história interna, ou seja, uma história dentro da outra, e depois de um certo tempo, aquele inicial, aqueles personagens iniciais, são completamente esquecidos. E, em muitos casos, eles nem são mais citados até o final da história, se esquecem completamente. Noutros, ainda se faz um grande arco e fechando um círculo bem constituído. Então eu acabei pensando que estava acontecendo exatamente isso, mas não. Depois que o primeiro casamento da Alice acaba terminando, aí sim o Openshaw acaba aparecendo lá discretamente. Mas muitos outros,
infortúnios vão acontecendo ali no meio da família, o que é bem interessante. Há outros personagens nessa história antes desse ponto inicial e também depois, que eu nem vou citar porque senão é uma confusão de personagens. Mas o mais interessante e a respeito dos personagens é que, justamente como eu comentei, muda-se de foco, o interesse narrativo. E se você pensa, então um grande interesse narrativo será a Alice. Não, também não é só ela, mas principalmente esta empregada que veio junto com a família, que se chama Nora. E curiosamente, ela tem até mais importância que a própria patroa. Uma coisa de simbiose entre as duas, que a gente entende um pouco lá no primeiro casamento da Alice, mas muito mais nesse segundo casamento, já com o Sr. Openshaw. E há também uma relação do patrão, o Sr. Openshaw, com a empregada, a Nora. Ela é uma mulher um pouco mais madura e principalmente cabeça dura. Ela tem um pensamento às vezes um pouco mais retrógrado, talvez provinciano, que é o que é citado ali naquele comecinho que eu li para vocês, que o Openshaw ele reclama que ele é uma pessoa da província, do interior da Inglaterra, e quando ele vai para a metrópole, para Londres, ele sente aquele ranço das pessoas que vivem lá para com os interioranos. Mas digamos que ele consegue se adaptar à sociedade mais talvez refinada, enquanto que a Nora, a empregada, não consegue. E por causa de algumas atitudes dela que a história começa a ganhar uns rumos bem preocupantes e interessantes também, o que faz muito crescer essa narrativa, a parte realmente que eu gostei da história. Lá no comecinho, quando a história mudou de foco desse segundo casamento, voltando para o passado e mostrando como se constituiu o primeiro casamento da Alice, eu achei às vezes que estava um pouco caindo a ladeira a história, mesmo sendo um bom texto da Gaskell. Mas foi uma sensação que também passou rápido, porque a história que ela vai contando lá do passado é interessante. Tem algumas complicações para ela poder se casar com o primeiro marido, umas questões familiares, tanto dela quanto do marido, e ficava interessante. E depois, quando já estamos no presente com o segundo casamento dela, outras coisitas mais acontecem bastante, principalmente relacionado à sua filha. Lembrando que era um casal de crianças. Ela nasceu com um probleminha nas costas e é daquela tipo de criança que sempre vai precisar auxílio de um adulto, porque ela sempre vai ficar entrevada numa cama ou numa cadeira de rodas, por exemplo. Sim, em certo momento a história meio que descama um pouco também para um certo melodrama, mas não chega a ser exagerado. Eu pensava que quando começou a situação, eu falei, isso está me cheirando melodrama agora. O ritmo pode voltar a cair de novo, mas não, dessa vez não ficou tão sonolento, digamos assim, o ritmo, e na verdade ficou bastante interessante, agitado, ganhando grandes contornos de mistério, justamente porque a gente começa a não entender, nós leitores, o comportamento dessa empregada, a Nora, justamente porque ela tem a cabeça provinciana. Depois que você pensa nisso, quando está acontecendo os fatos, você fica achando que ela é apenas uma maluca que está estragando a situação ali daquela família. Coisa que ela não fez lá no primeiro casamento, mas no segundo ela meio que ficou um pouco mais retrógrada, ou seja, ela veio para a cidade grande, para a capital, mas ela continuou com o pensamento lá interiorano. E com certeza essa foi a melhor parte aqui do texto da Elizabeth Gaskell. Ou seja, traduzindo, um texto longo, bastante longo, que vai ficando interessante cada vez mais. Quanto mais que quiproquós vão acontecendo nessa segunda família constituída da Alice. Justamente essa personagem que parecia ser protagonista também, ou co-protagonista junto com seu marido, ela, digamos que ela é levada pela correnteza da vida das pessoas que estão em volta dela. Coitada. Mas para você entender melhor, você tem que ler esse texto aqui da autora. Portanto, para O Casamento de Manchester, de Elizabeth Gaskell, eu atribuo fácil, 5 asteriscos. Mais outro bom texto aqui nesse ano de 2018. Eu gosto quando o ano está acabando e começa a aparecer bons textos para falar bem. Bom, é isso. Amanhã mesmo já temos mais um volume aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura, o volume 29, também conhecido como o penúltimo aqui dessa coleção, e dessa vez com a história da escritora Frances Bret Harte. E nesse volume aqui temos duas histórias. A primeira, A Sorte de Rowan Camp, e depois O Sócio de Tennessee.
Ainda não descobri qual das duas eu vou ler. Provavelmente eu vou ler a menorzinha, porque o ano está acabando e não tenho lá muito tempo para fazer as resenhas. De qualquer forma, espero que seja interessante também. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu fiz ao longo do projeto de outros livros. E até mais.